A marca da besta já está entre nós e muitos já usaram ela, já condenaram eternamente as suas almas? Bem, essa é uma pergunta que eu venho recebendo bastante nos últimos anos e eu venho respondendo às pessoas sempre de maneira particular, mas nunca tive a oportunidade de fazer um vídeo e falar a respeito disso. Então, eu vou estar respondendo essa pergunta, também vou estar falando para você qual é a minha visão sobre o que é a marca da besta, tá? E também estarei aqui quebrando muitas falsas doutrinas que líderes religiosos vêm compartilhando e vem aí fazendo com que muita gente venha a se confundir, tá? Então, o que eu vou pedir para você? Que você analise tudo o que vai ser dito e retenha o que for bom, ok? Bem, em primeiro lugar, a gente tem que entender que o texto do Apocalipse, ele é um texto com muito simbolismo, né, com muitas figuras de linguagem. Para você entender aquilo que é transmitido ali, você precisa do discernimento do Espírito do Pai. Você também precisa ler o Novo Testamento e precisa ler o livro do Apocalipse inteiro, tá? Para você entender o caráter do que está sendo nos transmitido, ok? O Apocalipse não é um livro que transmite desgraças, por exemplo. Não, o Apocalipse é um livro que, resumindo, ele anuncia o juízo do eterno para a humanidade. Também anuncia a salvação dos eleitos, anuncia a sua vinda, anuncia aí a reconstrução da terra para um novo reino, porque a terra está completamente corrompida pelo maligno, né? Então, o Apocalipse anuncia a chegada desse novo reino, né, na terra, que terá um pedacinho do céu aqui, que é a Nova Jerusalém, basicamente, né? Então o Apocalipse é um livro fascinante, que não traz apenas desgraças. Só que existem muitos alertas dentro do Apocalipse que são importantes, e a marca da besta é um deles. Quando a gente lê o livro do Apocalipse no capítulo 13, a marca da besta é apresentada, aqui nós temos algo que é simples e ao mesmo tempo complexo. Como assim? No livro do Apocalipse, no capítulo 13, nos é deixado de maneira muito clara que a marca da besta será algo que será implantado nos corpos das pessoas. Não há dúvidas disso. Essa é a parte simples, mas a parte complexa é entender o que é isso, porque a Bíblia não entra em detalhes do que é isso. A Bíblia vai falar da mão direita, da testa, do 666, mas a Bíblia não entra em detalhes do que é essa marca, e essa é a parte complexa. Para entender o que é a marca da besta, nós precisamos entender a realidade, precisamos entender a agenda global, precisamos entender como Satanás vem tentando corromper os seres humanos desde o início dos tempos, como ele vem tentando marcar a humanidade, como ele vem tentando corromper a semente humana e criar a sua própria semente. Enfim, várias coisas que a gente vai estar falando aqui, né? Então, basicamente é isso. É um tema complexo, mas ao mesmo tempo simples, tá? Só que existem muitas falsas doutrinas que são vendidas para as pessoas por líderes religiosos mainstream, na grande maioria, né? Uma dessas doutrinas é que você não precisa se preocupar com a marca da besta. Os cristãos não precisam se importar com isso, não precisam estar em alertas para isso. Você simplesmente pode viver sua vida como se não houvesse amanhã, apenas se importando com bens materiais, porque é apenas para isso, né, que o Criador serve, para te dar alguma coisa, né, ou dinheiro, ou um cargo e etc. E simplesmente ignore essas coisas. Ignore as profecias bíblicas. A marca da besta não é do nosso interesse. Se te oferecerem, eu já ouvi isso, tá? Já ouvi, e de vários líderes religiosos. Se te oferecerem um chip para colocar na tua mão direita, na tua testa, pode aceitar. Isso vai inclusive fazer bem para você aí, vai facilitar a tua vida. A tecnologia vai facilitar muito a vida das pessoas, né? Ou se te oferecerem uma injeção, se te oferecerem um procedimento genético, pode usar também, sabe? Isso aí vai facilitar a tua vida. Você não vai ter problemas com o governo, você não vai ter problema com nada. Pode fazer, tá? Então, essa é uma mensagem, e eu não estou sendo sensacionalista quando eu digo isso, é uma mensagem satânica. Porque, em primeiro lugar, se a marca da besta não fosse importante para que a igreja soubesse, nós não teríamos acesso a essa profecia. Concorda comigo? João recebe essa profecia, né, do Messias, e é claro, do Criador, e transmite isso para a igreja. O Criador é tolo?
de nos transmitir algo que não é do nosso interesse, algo que simplesmente não tem nenhum tipo de sentido? Não. Ele nos transmite isso justamente porque ele quer que a igreja esteja atenta. A própria Bíblia coloca, né, que a gente tem que estar atento para que ninguém tome a nossa coroa. Isso no livro do Apocalipse. Então, todas as profecias, né, elas anunciam o período do fim, anunciam o juízo do Criador, anunciam a redenção da terra e mostram, inclusive, as artimanhas que Satanás irá usar para corromper a humanidade. E esses alertas estão ali para que a gente fuja dessas armadilhas. A marca da besta é uma das armadilhas, né? Então esse papo de que a gente não tem que se preocupar com isso é um papo satânico, tá? E tem muita gente que enxerga assim. Outra coisa é essa questão envolvendo aí, pode fazer o que quiser com o seu corpo, vai de cabeça, né? Coloca chip, passa por procedimento de modificação genética, isso aí não vai ter nenhum tipo de consequência para você. Consequência espiritual, nada. Meus amados, eu pergunto para vocês, fomos nós que decidimos que simplesmente iríamos existir de uma hora para outra? Nesses corpos aqui? Nessa realidade? Não, né? Nós estamos aqui graças ao Criador. Foi Ele que criou a terra. Foi Ele que criou a vida. Ele estabeleceu tudo da maneira como é. A partir do momento que nós participamos de coisas que desfiguram o nosso corpo, que modificam o nosso material genético, que é basicamente o código da nossa vida, nós estamos nos rebelando contra a ordem natural. Nós estamos rejeitando o nosso corpo da maneira original, né? Que a própria Bíblia diz que não é nosso, ele pertence ao Altíssimo, é morada dele. Então, no momento que nós aceitamos procedimentos de modificação genética ou certas tecnologias como certos chips, isso com toda certeza não é algo benéfico, não é algo que nós deveríamos aceitar de maneira indiscriminada, tá? Muitos desses chips, por exemplo, e dessas tecnologias, têm consequências para você. Emitem frequências que podem, inclusive, alterar o comportamento do teu cérebro e, portanto, alterar o seu comportamento, a sua mente, os seus pensamentos, as suas emoções. E isso é só a ponta do iceberg. Tá? É a ponta do iceberg. Quando a gente fala sobre os nossos corpos, né, tem muita gente que não entende que você fazer um procedimento, por exemplo, no seu corpo, alterar a sua genética, o código da sua vida e, por consequência, desfigurar, né, a obra original do Criador, muita gente acha que isso não é pecaminoso. Sim, isso é errado. Isso não deve ser praticado. Basta você ver como o Criador lidou na era pré-diluviana quando houve a corrupção genética ali. A corrupção genética dos anjos. Os anjos corromperam os animais, corromperam, enfim, os seres humanos, toda a vida na Terra. Quais foram as consequências disso? As piores possíveis. A Terra ficou até o topo de iniquidade, de todo tipo de maldade que você pode imaginar, porque a criação foi corrompida. Então, nós estamos vivendo em um tempo onde isso está acontecendo e existem líderes religiosos que dizem, vá fundo, participe. Quando a Bíblia coloca outra coisa, nós não devemos tomar a forma do mundo. Devemos ir na contramão do mundo. Ah, porque são facilidades, etc. São facilidades que vão custar muito caro para você. E eu vou falar mais a fundo a respeito disso, né? À frente. Outra questão, existem alguns que dizem a marca da besta já se cumpriu nos tempos de Nero. Na realidade, as profecias do Apocalipse, alguns dizem, né, elas foram cumpridas parcialmente ou completamente já no passado. São profecias apenas para o povo judeu. É interessante isso, né? Porque se são profecias só para o povo judeu e elas já se cumpriram, a Terra já deveria ter sido reconstruída, ou foi, a gente não está sabendo, né? O Criador, ele tomou a Terra com fogo e nós já estamos vivendo aqui no sistema da Nova Jerusalém. Alguém só precisa me avisar por que existe, né, casos de pro, de 1 em 1 minuto no Brasil, por exemplo. Como é que na Nova Jerusalém o Criador permite isso? Né? A Bíblia diz que o Espírito do Pai ele vai habitar junto com a humanidade nesse momento. Então, como é que
que ele permite que essas injustiças aconteçam, que tantas coisas malignas aconteçam na Terra, né? Ou se só se cumpriu parcialmente, se essa questão da marca da besta se cumpriu na época de Nero, a gente tem que presumir então que nós já estamos vivendo no sistema do anticristo há mais de 2000 anos, tá? Então esse negócio de 7 anos aí, isso aí é balela. A gente já passou para os 2000 anos e o Criador esqueceu de chegar, né? Então assim, essa visão de que a marca da besta se cumpriu nos tempos de Nero vem de pessoas que tentam racionalizar os textos bíblicos, tentam adequar os textos bíblicos aos seus próprios limites humanos. Alguns porque não querem escandalizar o mundo, outros porque são descrentes demais para acreditar naquilo que a Bíblia apresenta. Então, essas pessoas, né, eu nem ia citar, mas eu estou citando aqui, tá? É verdadeiramente uma visão esquizofrênica da Bíblia e das profecias. São pessoas que não acreditam nas profecias. Tentam adequar as profecias à sua própria racionalidade, né? Enfim, nós temos também aqueles que dizem que a marca da besta, na realidade, é apenas um símbolo. Veja só. O que é a marca da besta? Esse é um dos textos mais polêmicos da Escritura. A maioria da igreja pensa, ela é física. É um código de barra colocado na mão e na testa. É um microchip. Nada mais longe da verdade. Interpretação carente de profundidade. Os filhos de Deus também são marcados. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, do qual fosse selados, marcados. Deus também marca os seus, e não com a marca física, ele marca com o seu espírito. O diabo também marca os seus, com o espírito do diabo. A marca é ideológica. Mente, pensamentos, ideologia, mão, executar, transformar os pensamentos em ações. É isso que é a marca. É dizer, mente, eu concordo com o sistema, e mão, eu pratico o sistema. Temos outros que dizem que a marca da besta é o domingo. Veja só. O domingo será a marca da besta. E quando o domingo será a marca da besta? Quando houver um decreto obrigando as pessoas a santificá-lo. Enquanto não houver um decreto obrigando as pessoas a santificá-lo, ele não é a marca da besta. Porque no Apocalipse 13 diz que ele vai ser compulsório, vai ser obrigatório. Então, quando o decreto for obrigatório, aí sim, quem o aceitar, estará aceitando a marca da besta. Como eu disse, o caráter do que é a marca da besta na Bíblia, né, é algo complexo e ao mesmo tempo simples. Vamos ver aqui o livro, né, do Apocalipse, no capítulo 13, do versículo 16 ao 18, para ver se a marca é um dia ou se a marca é algo simbólico. Veja só. Ele obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome da besta ou o número do seu nome. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que um número da besta quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666. Então, meus amados, aqui está muito claro que a marca da besta será implantada nos corpos das pessoas. Não pode ser um dia da semana e também não pode ser um símbolo. É algo físico que tem consequências físicas, tá? Inclusive comprar e vender, né? E também tem consequências espirituais. Porque a partir do momento que essas pessoas são marcadas pelo maligno, o Criador não as reconhece mais como seus filhos. Não reconhece mais essas pessoas como sendo a imagem e semelhança dele. Elas são outra coisa. Tanto que quando você vê o comportamento do Criador para com essas pessoas, é um comportamento bélico, é um comportamento de ira. Ele diz que essas pessoas vão beber do vinho da ira dele, com todo furor. Que ele vai vir para cima dessas pessoas, que essas pessoas vão ter que enfrentar pragas terríveis, castigos terríveis, e no final ainda terão o mesmo destino dos rebelados. Ou seja, o lago de fogo e enxofre. É algo muito sério. Meus amados, nesse momento eu trago para vocês as nossas contribuições aqui, que são usadas para que a gente possa continuar esse trabalho.
Desde o último vídeo nós recebemos uma contribuição que é do irmão Lucas Augusto Rodrigues, e essa é a segunda contribuição dele já para o nosso trabalho, ou seja, ele se torna um contribuidor fiel desta obra. Muito obrigado, meu amado irmão. E bem, eu digo aqui para os irmãos que nós precisamos da ajuda de vocês, tá? Sempre que eu trago esse momento no vídeo, ele não é à toa. Esse trabalho só sobrevive porque os irmãos nos ajudam. Esse mês, inclusive, eu gastei o que eu tinha e o que não tinha para poder comprar peças e atualizar o computador, né? E graças à ajuda dos irmãos a gente inclusive conseguiu isso. Então assim, eu fiz tudo o que eu podia e acabei ficando no vermelho para poder fazer esse investimento, né? E, bem, às vezes os irmãos recebem, os vídeos aqui são vídeos de 14 minutos, às vezes de 30 minutos, e o que os irmãos não sabem é que esses vídeos são fruto de horas e horas de edição, né? O último vídeo, por exemplo, eu comecei em um dia, terminei em outro. Fui até a madrugada, né? Tive que terminar em outro dia. Porque eu faço com todo o capricho, com todo o cuidado possível, apresentando o melhor conteúdo para vocês. Muitas vezes eu acordo de madrugada para poder estudar, para poder roteirizar, né? Para poder manter esse trabalho ativo, porque eu acredito que é uma obra verdadeiramente importante. E por isso eu me dou para ela. Então, eu vejo, inclusive, muitos canais que recebem financiamento, né, da sua audiência. Nós precisamos de vocês também, meus amados. Nós precisamos que vocês nos ajudem. Não é à toa que eu peço a ajuda de vocês aqui todos os meses. Se não houver a ajuda dos irmãos, realmente não tem como continuar, né? E vocês vejam, eu tento ao máximo manter tudo aberto aqui para os irmãos. Não trouxemos uma comunidade fechada ainda, enfim. Eu me esforço ao máximo no Matrix. Eu poderia simplesmente largar o que eu estou fazendo aqui e fazer outra coisa, né? Enfim, ou pensar em uma comunidade fechada e largar os vídeos aqui, os estudos. Não é isso que eu estou fazendo. E também não acho que é errado trazer uma comunidade fechada, só que no momento, se eu fizer isso, não haverá vídeos aqui. Vou ter que largar uma semana, duas e simplesmente não trazer os nossos estudos. Então, se você acredita que aquilo que nós fazemos é importante, nos ajude. Nós realmente precisamos de você. Não é brincadeira. Tá, eu estou fazendo a minha parte aqui, o Criador tem usado muitos de vocês aí para poder nos ajudar, e nós precisamos de toda a ajuda possível, ok? Meu muito obrigado e segue o vídeo. A marca da besta, de fato, ela não é um mero chip, mas isso também não significa que nós devemos aceitar esse tipo de tecnologia em nossos corpos. Agora, quando nós falamos sobre modificações genéticas, aí a coisa muda de figura. Tá? Eu acredito que a marca da besta ela está completamente ligada a isso. Primeiro, nós não chegamos ainda na marca da besta, respondendo a pergunta dos irmãos. Nós não estamos ainda nesse ponto, tá? Os luciferianos, eles vêm usando de todo o poder que eles têm, já desde o século XX, para poder preparar o caminho para poder trazer isso. Então eles tiveram o projeto Genoma Humano, depois o projeto Proteoma Humano, eles estão agora catalogando toda a vida na Terra, começando por plantas, insetos, etc. Eles estão catalogando tudo, porque eles querem alterar tudo. Eu já mostrei para você aqui, né, algumas das propagandas deles, como por exemplo essa daqui na revista The Economist, onde eles anunciam um novo Éden, um novo Gênesis, aonde o Criador não será o protagonista, mas sim, no caso, Satanás e os anjos caídos, que são aqueles que verdadeiramente estão por trás desses luciferianos, né? A nossa guerra é contra os demônios, aqueles que estão nas regiões celestes, e não contra os luciferianos, mas tudo bem. Então eles anunciaram isso de várias e várias formas, né, que eles estão vindo para poder perverter. A guerra, agora, é por esse reino, né? A guerra é destes luciferianos com os anjos caídos que querem tomar o controle disso aqui que não foram eles que fizeram. Então, quando nós analisamos as suas iniciativas, né, por exemplo, 2020, o que eles fizeram, como eles controlaram as pessoas, muitas tiveram inclusive que para comprar e vender, aceitar as suas medidas, entrar naquilo que eles estavam oferecendo, se é que você me entende. A ONU, por exemplo, junto com a OMS e outras organizações, já vão desenhando a próxima pandemia e dizendo, olha, quando isso acontecer, o cerco vai fechar no mundo e as pessoas vão ter que aceitar aquilo que nós oferecermos. Elas não terão escolha.
Já mostrei para vocês isso aqui. Então, veja, esse é o pretexto perfeito para oferecer a marca da besta para as pessoas. Só que nós não chegamos lá ainda. Nos últimos anos, eles estão testando tecnologias, eles estão aprimorando essas tecnologias, e prova disso são os efeitos colaterais. Muita gente teve que pagar com a vida, como ratos de laboratório, para que essas tecnologias fossem aprimoradas, para que eles entendessem, a intensidade é essa, nós temos que ir por esse caminho, para poder interagir com o DNA dessa forma, nós temos que fazer isso aqui. É uma operação complexa, não foram eles que criaram o ser humano. Então, para entender melhor o ser humano e trazer essa marca, né, e alterar a vida, é necessário um grande esforço. Então, assim, quando nós lemos o texto, né, nós vemos, por exemplo, que João ele enxerga que todos vão aceitar essa marca, ele enxerga alguns, né, com a mão direita marcada ou a testa. Não é que essa tecnologia será marcada na mão direita ou na testa, né? João enxerga aquele cenário com esses símbolos. E na minha visão, o que quer dizer essa mão direita ou testa, por exemplo? Quer dizer que as pessoas terão completamente os seus atos e a sua consciência tomadas pela marca da besta. A partir do momento que elas aceitarem isso, elas não terão mais livre arbítrio. Por quê? Mão direita significa atos, tá? Você faz suas escolhas muitas vezes com a mão direita, né? Você quer pegar uma coisa? Pega com a mão direita. Você interage com o mundo com a mão direita. Você assina, por exemplo, certos documentos com a mão direita. A grande maioria das pessoas são destras, né? O Criador, quando ele escolhe os seus, ele coloca a sua direita, e aqueles que ele rejeita, ele coloca a esquerda no dia do juízo. Então a mão direita, ela tem esse simbolismo. Eu acredito que não foi à toa que João teve essa visão, né? E a testa significa a nossa consciência, a nossa mente. Então aqueles que aceitarem a marca serão completamente controlados pelo diabo. E essas pessoas não vão poder comprar ou vender se elas não aceitarem isso em seus corpos, né? Então, o que ocorre? Essas tecnologias que vão chegando agora, transhumanistas, que existem, tá? Elas não são teoria da conspiração, elas existem. Muitas delas são patenteadas. Eu até mostrei algumas delas lá no Telegram, né? Essas tecnologias, como por exemplo o grafeno interagindo com os nossos neurônios, né? Fazendo com que eles possam inclusive manipular as funções do nosso corpo, as reações do nosso corpo, e diversas outras tecnologias, nanotecnologia, né, vários tipos de nanotecnologia, drogas, enfim, várias coisas, elas alteram o estado de consciência humano. Modificar o DNA humano é modificar o código da vida, como a vida funciona, é dar ao diabo um poder gigantesco sobre a vida humana. É isso que ele quer. Então, quando o Yuval Noah Harari diz que eles têm tecnologia para tornar os seres humanos animais hackeáveis, é disso que eles estão falando. Mão direita ou testa, atos e consciência. Ele diz, os seres humanos são animais hackeáveis e o livre-arbítrio acabou. Nós temos tecnologia para que isso acabe nos próximos anos. Você não vai escolher o que você quer, você vai escolher aquilo que nós queremos. Basicamente foi isso que ele disse. Então tá aí, né? Alterar a genética humana no passado trouxe toda a ira do Criador e vai trazer de novo. As pessoas serão enganadas e haverá um contexto para obrigá-las a aceitar isso, mas sem que elas saibam que é a marca da besta. Aí é que está a questão, entende? E a Bíblia também coloca que exige sabedoria. Quem é inteligente para descobrir o número da besta, né, o que isso representa, também deve entender que isso representa o número de um homem, e esse número é 666. É interessante porque, quando nós analisamos os átomos que compõem o nosso DNA, né, que formam o carbono, eles possuem 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. Nós temos aqui a simbologia do 666 em nossos corpos. Quando nós olhamos dentro da gematria, nós vemos várias coincidências aí de modificações genéticas e questões genômicas com o 666. E outras coisas também, outras operações aí que foram feitas. Então assim, na minha visão, a marca que Satanás
está construindo é essa, tá? Ele está criando a sua própria semente, ele está fazendo com que as pessoas venham a negar os seus corpos como sendo a imagem e semelhança do Altíssimo. É por isso que o Altíssimo rejeita essas pessoas com tanta veemência, tá? E, bem, né, como eu disse, para mim, mão direita e testa é um simbolismo para, né, os atos e a consciência, que serão tomados completamente. As pessoas não terão mais soberania dos seus corpos, nem para o bem e nem para o mal. Até porque não faz sentido, né, o diabo colocar, por exemplo, 666 aqui na minha mão direita, né, ou na sua testa. Aí eu simplesmente coloco, aceito isso, espero ali o período da tribulação acabar, aí, ou antes disso, né, eu vejo que, ó, chegou nesse ponto aqui da profecia, o Criador está bem próximo de se aproximar, eu vou lá, corto minha mão fora. Isso vai fazer com que a marca maligna do diabo saia de mim? Não, eu já aceitei ela. Então, é uma visão que João teve com um certo simbolismo que é necessário interpretar, né? Então, assim, é um pecado da alteração da ordem da criação. É a rebelião do homem contra o Altíssimo. É justamente por isso que as pessoas terão, aquelas que aceitarem a marca, tanto castigo, né? E no final das pragas, no final dos juízos, elas serão submetidas ao mesmo destino que Satanás e os anjos caídos. Aqueles que abandonaram a sua morada original e se corromperam com as mulheres humanas, corromperam a criação. Cometeram, como diz a Bíblia, pecados semelhantes aos de Sodoma e Gomorra. Que Sodoma e Gomorra são pecados, né, sexuais, carnais. Então, assim, como eu disse, é um tema complexo, tá? Que eu trouxe aqui para vocês hoje. Mas é isso, na minha visão, a marca da besta, ela está intimamente ligada à modificação genética. Ela virá mais adiante, ela não está aqui ainda, ok? Mas ela está chegando. E eles estão usando dos seres humanos como ratos de laboratório para tornar isso possível. Essa é a verdade. Esse é um tema importante, sim, que a igreja precisa estar em alerta, sim. E quem diz o contrário está pregando doutrinas de demônios. É isso, meus amados. Talvez existam algumas coisas que eu esqueci aqui para poder falar para vocês a respeito desse assunto, tá? Porque, como é um assunto complexo, eu elenquei algumas coisas aqui, mas, enfim, eu já tenho uma visão bem estabelecida a respeito disso, e eu fico feliz em compartilhar ela com vocês, né? Tem muita gente que me pergunta, Lucas, eu fiz tal coisa que pode ser uma operação de modificação genética, eu perdi minha salvação. Eu sempre digo, não, você não perdeu a salvação. E em primeiro lugar, você não deve nem pensar que você perdeu a salvação, porque isso é uma coisa que o Criador é quem deve estabelecer, né? Se alguém falou para você que você passou por um procedimento e, portanto, você perdeu sua salvação, meu amado, essa pessoa, pobre coitada dela, né? Então, assim, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que nós não chegamos ainda no estágio da marca da besta, mas os testes estão sendo feitos para aprimorar as tecnologias e fazer com que as pessoas tenham a semente de Satanás em seus corpos. Mudem completamente o corpo, que é a imagem e semelhança do Criador, e se transformem em outra coisa, assim como os Nephilim. E, bem, eu me despeço por aqui, tá? Agradeço a você que me acompanhou até esse momento. Que o Criador abençoe você, sua casa e sua família, e até o próximo vídeo, se assim Ele permitir.